Minha querida flamboyante Madagascar. Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março. Eu estou indo para Matis Baby e hoje estou indo assim, pelo menos com as canelinhas de fora, porque os meus braços estão de uma cor, a minha barriga de outra, as minhas pernas de outra. Já desses eu tive que preencher um formulário e me perguntaram qual era a minha cor. Aí eu quase perguntei, não tem a opção arco-íris? E meu ônibus, ó, tá subindo agora lá pra ponte. Quer dizer que no máximo 20 minutos ele tá aqui no meu ponto. Então, gente, tô aqui esperando o bus. Eu vou em Matis Baby pra fazer várias coisas. Primeiro, vou entregar o livro na biblioteca, A Disciplina do Amor, da Lígia Fagundes Teles. Então eu vou deixar para vocês o que eu gravei algumas horas atrás, acabando de ler este livro dela. Só colhi as rosas ao anoitecer porque durante o sono elas não sentiam o aço frio da tesoura. Uma noite ele sonhou que cortava as hastes de manhã, em pleno sol, as rosas despertas e gritando e sangrando na altura do corte das cabeças decepadas. Quando ele acordou, viu que estava com as mãos sujas de sangue. A solução era se divertir um pouco com as rameiras nos lupanares e nas repúblicas onde podiam beber, rir e até amar. Menos esse maneco que só bebia leite que morreu virgem, segundo a crônica literária confirmada por M.A., virgenzíssimo. Mas nesse ponto suspendo o juízo. O que a gente sabe sobre o próximo? E sobre um próximo assim distante? A gente sabe tão pouco, a gente não sabe nada. Vai ver, era um sonso. Mais da metade do livro da Lígia Fagundes Teles, A Disciplina do Amor. Esperando vir uma frase de impacto dessas assim que me arrebatam. E aqui está. Continuo feliz, livre. Recuso a me interpretar, mas quando começar a tempestade, o meu céu secreto estará desabrochado em estrelas. Vamos de machismo, meu bem? Tu quoque Baudelaire. Sim, ele também, por que não? Anoto este seu pensamento, que é um símbolo da estrutura patriarcal. Aimer des femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Não era em vão que as mulheres disfarçavam a inteligência que repelia pretendentes ao invés de atraí-los. Mulher inteligente chegava a assustar. Me lembro do tio dizendo à minha mãe que rompera o seu noivado porque ela era inteligente demais. Culta demais, andava exausto com suas elucubrações intelectuais, queria uma gueixa e não uma Minerva. Parece um homem falando. Me deitar com ela é me deitar com a mulher barbada do circo. Ou seja, se é inteligente, é um homem, né? Se ela fala coisas inteligentes, então ela tem que ser um homem. Como assim? Uma mulher inteligente? Minha mãe riu, eu fiquei rindo junto, mas um tanto preocupada. Era adolescente, com certos planos. A sabedoria, então, era fazer como a nossa vaquinha Filomena, que escondia o leite. Filomena escondia o leite, era sonsa. Bom, até o momento, na minha humilde opinião, melhor crônica desse livro é As Cadeiras. Reparem às vezes os tropeços, porque é meio complicado ler com o telefone na mão. Há duas cadeiras que se parecem tanto que quando me sento numa, imediatamente me ocorre a lembrança da outra. Cadeira de dentista e cadeira de avião. Igual a constrangimento, a má vontade quando me dirijo a elas, vontade de adiar a hora. E a partida. A ânsia no peito, o frio nas mãos. No bolso, o cartão do dentista com a hora marcada. No bolso, a passagem aérea, pessoal e intransferível. Vi certa manhã um gato com seu andar de veludo rondando a gaiola do passarinho.
Com esse mesmo andar, o medo se aproxima de mim. Sinto seu cheiro em ambos os ambientes antissépticos fechados. Cores neutras, luz fria, incidindo nos metais reluzentes que lembram farmácia, hospital. Há sempre uma música suave no rádio. O locutor de voz velada faz o anúncio no mesmo tom impessoal com que o moço de bordo anuncia pelo microfone as condições atmosféricas em meio das recomendações de praxe. A enfermeira tão limpa de avental branco não tem qualquer coisa de aeromoça tão gentil que oferece revistas, caramelos e algodãozinhos para os ouvidos? O guardanapo é preso no pescoço com aqueles mesmos gestos mecânicos com que a aeromoça vem nos ajudar a fechar o cinto de segurança. Deseja mais alguma coisa? Pergunta ela com uma amabilidade postiça. Desejaria descer. Seria a resposta exata. Vontade de fugir da cadeira, de couro tão confortável, a almofadinha na altura da nuca, o assento anatômico perfeito. Perfeito? Perfeição um tanto suspeita, depois de tantas inovações, por que o avião ainda cai? Por que o dentista ainda dói? Tão importante essa vitória da técnica com raízes norte-americanas, último tipo, precisão? Infalibilidade. A aeromoça se afasta com um sorriso igual ao da chegada. A enfermeira se afasta e as solas dos seus sapatos parecem grudar no oleado do chão. O ronco do avião no ensaio da decolagem, o motor do dentista provando 1, 2 vezes antes de nele ser atarrachada a agulha. A boca aberta como uma oferenda. O corpo encolhido, o peito fechado, entrelaçadas no colo, as mãos duras, viscosas. A doce musiquinha do rádio parece vir de muito longe. De que mundo? Acelera-se o motor. O corpo se agarra à cadeira, ambos integrados, formando uma peça só. Curta a respiração. Os olhos apertados, o pedal invisível é acionado e a cadeira com o corpo vai se erguendo no ar. Os motores do avião sopram com mais força, vai levantando o voo. A pata do gato alcança o passarinho. 5 de novembro. O menino de cara inchada entra na sala de espera e corre choramingando até a enfermeira. Não está aguentando de dor. Quer que o dentista arranque imediatamente esse miserável. A enfermeira faz uma expressão compungida e pergunta se não me importo de ceder minha hora para o menino. Com todo prazer, respondo e saio para a rua. Estou leve, inspirada. Nenhum sentimento de culpa. Vou andando e pensando debaixo do sol. É bom pensar e andar no sol. Dentes demais, nervos demais. Num sistema dental assim complexo tem que haver mesmo os inconformados, os dissidentes. Mas a maioria ficou firme, fiel ao regime. Me comovo com tamanha disciplina. E este sol e este ar fino. Escrevo um poema no cartão da hora cancelada. Estou viva, lúcida. E tirante os dissidentes, os dentes são meus. E afinal o texto que dá título a esse livro é sobre, vamos resumir, aquele filme, acho que é com Richard Gere, né? Que o cachorro vai até a estação para esperar o homem chegar todo dia, aí chega uma hora que o homem morre, e o cachorro continua indo até a estação. Aquele filme é muito triste, pelo amor de Deus, ou filme triste aquilo. E aí é sobre isso. Aí depois fala assim, né, que as pessoas elas foram nesse caso o cara foi chamado para guerra, né, e morreu lá na guerra. E que essa história aconteceu em França. Aí falando, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. E é isso mesmo, tá? Veja isso. Encontro com F na livraria. Estranhou o título que vou dar a este livro. Mas por que disciplina do amor? O amor lá tem disciplina? Perguntou e deu a resposta. Amor disciplinado nunca foi amor. Pode ser método, arrumação no sentido de se botar tudo direitinho nos lugares, cálculo, mas amor? Pois amor não era ilogicidade, transgressão? Digo-lhe que a indisciplina está só na aparência, na superfície.
na casca, porque lá nas profundezas o amor é de uma ordem e de uma harmonia só comparável à abóbada celeste. Então, muito bem, chegando na biblioteca, entregar o livro. Dessa vez eu não vou pegar nenhum, porque eu tô com algumas coisas em casa para ler por esses dias e eu não quero me atrapalhar e nem me sobrecarregar. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses dias eu vi um vídeo na internet de uma moça falando sobre como tirar a carteira do artesão, que é a gente ir na Secretaria de Turismo da nossa cidade e lá levar a documentação, inclusive. Aí ela fala que depois tem que mandar fotos dos trabalhos, vídeos de você executando e coisa e tal. Aí eu fui ali na biblioteca e eu perguntei onde que era a secretaria, e no caso da minha cidade, é aqui mesmo. Então, ó, me deram esse papel aqui para preencher, nome, endereço, não sei o que. Aí tem assim, matéria-prima utilizada no artesanato, tipo de material usado. Como foi a sua formação, experiência como artesão, como é a aprendizagem. Conte um pouco do seu trabalho, sua técnica de elaboração das peças. E aí depois, peraí, tô na rua, né? Aí depois, levar cópia de seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e 2 fotografias 3x4. Eu já vim aqui, né? Mostrei pra vocês que eu já vim aqui. Só que agora, tudo que eu tenho que resolver é mais pra lá, pro centro. E aí eu peguei esse papel lá, no cadastro de artesão. Pra que isso? Gente, pra ter desconto, por exemplo, nas lojas tipo Caçula. Aí eu peguei e falei assim, gente, depois eu venho aqui pra fazer isso, né? Só que eu pensei, gente, eu tô com documentação toda aqui. Então, o que eu vou fazer? Já fui ali, então, tirar cópias dos meus documentos e do comprovante de endereço, que também estava na minha bolsa. Aí agora eu estou voltando aqui, que aí, ó, eu já resolvo essa situação. E tá aqui, gente, tô acabando de preencher. Aí agora eu tenho que lembrar como é que é minha assinatura. E aí vou entregar isso. Aí agora sim que vou resolver minhas outras coisas na rua. Então eu já devolvi o livro na biblioteca. Então o negócio da secretaria eu já fiz o meu cadastro, né? Quando ficar pronta a carteirinha, aí vão entrar comigo em contato comigo, vão me avisar. Pode ser que demore um pouquinho, porque a Secretaria de Cultura tá fazendo umas reformulações, mas eu também não tinha pressa. Até ontem praticamente eu nem sabia sobre isso. Aí eu quis resolver de uma vez, porque senão fica aquela coisa assim, podia fazer isso. Aí você acaba não fazendo na hora, né? Aí fica deixando pra depois, não, fazer de uma vez, então já resolver isso. Aí eu, na loja de R$1,99, eu comprei uma base pra unha que eu tava precisando. E olha, eu tenho vergonha de mostrar. Ontem eu tava fazendo unha, né? Mostrei no vlog anterior eu começando a fazer essa unha. Quando eu fui pra tirar a cutícula, o meu alicate, ele estava assim, muito seco. Aí, só que assim, já não vale a pena você mandar amolar, porque praticamente o preço de um alicate novo, né? Então eu peguei e comprei um da Sandy, porque eu sou dessa época de Sandy Júnior. Então eu comprei um da Sandy lá, comprei a base. Aí fui agora ali na loja também, comprei uns parafusos que eu tava precisando, sempre preciso de parafuso. E também a lâmpada da minha geladeira, que vive queimando. Eu não sei se o problema é na geladeira ou se também pelo fato de aqui, né, vive caindo luz o tempo todo. Então
até aqui tudo resolvido. E agora eu só ando em frente. Por isso que eu quis voltar lá na biblioteca para resolver as coisas, porque senão ia ser... eu ia ter que ir lá embaixo e depois voltar tudo, né? Agora eu vou na Secretaria de Saúde, que eu fui nessa semana para ver o negócio do meu exame de sangue, só que a moça que é responsável por isso, ela tinha passado mal e não tinha vindo trabalhar, ver se ela tá, para ver se eu consigo pegar esse negócio. E eu tenho que lembrar, já são 3h30 e eu acho que a secretaria fecha 4 horas. Mas eu tô perto, é logo ali. Aqui, ó, vocês não vão rir de mim se eu tiver, deixa eu colocar um óculos aqui. Vocês vão rir de mim se eu tiver com alface no dente, não. Ó, aqui, ó, olha pra aí. Olha pra aí. Batendo aqui, cara, olha, eu me irrito com essas gavetas que até hoje eu não consertei. Eu tenho que brigar comigo mesma, porque ainda não chegou a vez na fila dessas gavetas. Toda vez que eu gravo vídeo, aquelas gavetas estão ali desgrenhadas, eu fico com raiva de mim. Mas vocês vão ver que não é por falta de querer, é que todo dia a pessoa tem montes e montes de coisa pra fazer, mais 1 hora eu chego lá. Peguei isso aqui lá na minha mãe. Por quê? Acabei de vir de Matis Baby. Aí fui resolver minhas coisas. E ela também me deu umas receitas pra ir na farmácia comprar remédio pro meu padrasto e fazer um orçamento também de outros remédios lá que ela costuma comprar de fora, falando com a boca cheia, né? Aí fui levar os papéis pra ela e os remédios. Fazendo aquela cara de quem gosta de alface. Não é que eu desgoste, mas se fosse igual quando eu morava fora e vendia tudo picadinho. Ai, Paola, no Brasil também vende picadinho, só que aqui é bem mais caro, né? Aí é só você abrir o saco, joga em cima joga numa tigela e tempera. Eu acho que eu comeria com mais frequência, igual lá eu comia com mais frequência. Tô cheia de fome, que eu fui sem almoçar. Mas as crianças ficaram, alimentei antes de ir, né? Pra elas não ficarem desesperadas. Mas eu mesma não comi antes de ir. Dei comida a todos eles antes. Mas eu precisava de uma dieta, sabe? Mas o problema é o seguinte: como uma pessoa que toma remédios que deixa ela com enjoo o dia inteiro vai fazer dieta. Sabe tal dia que eu fui, esses dias aí? Eu fui de fora, foi na quarta-feira. Que eu fui encontrar com meu primo. Que eu encontrei com ele na saída do ortopedista dele. O ortopedista dele falou assim: nossa, eu vou te passar um remédio que é bom, vai ser forte. E afinal é o remédio que eu tomo. Aí eu falei com meu primo assim: não vou te enganar não, comigo me deixa um enjoo o dia inteiro, boca seca, etc, né? Tomara que você dê sorte e com você não aconteça. Aí ele tomou, menino. Aí eu perguntei: tudo bem? Ele: tô com enjoo, nossa, um enjoo fortíssimo, fortíssimo, odeio estar enjoado. Ou seja, não deu sorte. Aí depois, no dia seguinte, eu perguntei pra ele assim: e aí, passou o enjoo? Ele até tinha passado, só que acordei de manhã, tive que tomar um remédio de novo, aí veio o enjoo de novo. Na verdade, fico pouquíssimas horas do dia sem enjoo. São as horas, tipo, finais, antes de tomar o novo comprimido. Então, gente, resumindo, pra caso eu não tenha explicado direito, porque às vezes eu tô correndo e aí não explico as coisas direito, fica faltando alguma coisa. Como tirar a sua carteirinha de artesã ou artesão na sua cidade? Você tem que procurar a Secretaria de
turismo. No caso da minha cidade, eu fui perguntar na biblioteca, onde fica a Secretaria de Turismo? É aqui mesmo, porque na minha cidade é Secretaria de Turismo, de Cultura, de Desporto, tudo junto. Então, era ali mesmo, então, fui lá para entregar o livro, acabei descobrindo que era lá o negócio, então só saí de lá, fui, como vi que tinha os documentos todos, tirei cópia, tinha aquelas fotos feias também que eu tirei, lembra que eu tirei as fotos feias que eu precisei, no caso, para inscrição lá de onde eu estou estudando. Eu queria me livrar dessas fotos logo, que ficaram horrorosas. Falei, que maravilha, estão aqui as fotos, estão aqui, tá aqui meu comprovante de endereço, só tirar a foto da identidade e CPF, beleza. Então eu saí, fui, tirei as cópias, voltei lá, aí eu preenchi aquele formulário que me deram, perguntando sobre o que tipo de arte que eu faço, que tipo de material que eu faço, que técnica que eu utilizo, só preencher as coisas. Eu não guardei o vídeo da menina onde eu vi essa informação sobre como tirar a carteirinha, porque quando eu fui ver o perfil dela, tinha muito poucos vídeos publicados e eu não sou muito de ir seguindo todo mundo. Sigo assim, quando eu vejo que tem uma coisa bem consistente e tal, muita coisa publicada, aí geralmente eu vejo muitas coisas que eu vou me interessar, aí eu sigo. Acabei não seguindo, mas foi através dessa menina que eu vi como tirar essa carteirinha de artesã. Só que no vídeo dela, além dessa inscrição e tal, eu acho que o dela era até no Rio de Janeiro. E a Secretaria de Turismo de onde ela fez era do lado da loja da caçula, da papelaria. No caso dela, tinha que enviar também fotos dos trabalhos, vídeos seus executando o trabalho. Aqui na minha cidade não é necessário isso. Então, você pergunta, é preciso ou não precisa? Você vai ter que se informar diretamente na sua cidade, na Secretaria de Turismo da sua cidade, se informar se precisa ou não, porque muito possivelmente cada prefeitura tem aí um esquema de trabalho. Para que serve a secretaria? Para que serve essa carteirinha, né? Adquirir essa carteirinha. É para, se tiver alguma feira, alguma coisa assim, né? Te dar alguma facilitada, sei lá, em taxas e tal, sei lá, para se inscrever. Mas na prática mesmo, para comprar coisas na caçula com desconto. Quando é que chega a carteirinha? Não sei. No caso da minha cidade, eu não sei. Pode ser que na sua cidade a coisa aí seja mais rápida. Tem que pagar alguma coisa para a prefeitura, sei lá, para ter essa carteirinha? Não. Alguma mensalidade? Não. Alguma anuidade? Não. Perguntei bem claramente isso. Então, pelo menos na minha cidade, não é necessário. Agora é só esperar mesmo a carteirinha ser feita. E então, quando ficar pronta, vão entrar em contato comigo. Agora, sobre o livro maravilhoso da Lígia Fagundes Telles, que eu acabei de ler, a Disciplina do Amor, que eu acabei de ler e de entregar na biblioteca. Então, quem morar na minha cidade, saiba que o livro já está disponível, mas me deixa muito triste ver as fichas dos livros e ver que um livro como este, ele é emprestado uma vez ao ano, aí fica assim, 2 anos, sei lá, sem ninguém pegar, sabe? Eu tava vendo lá a ficha de quando era por ficha. Um livro como este, que devia ter fila de espera, tipo, manda essa pessoa aí que tá lendo despachar, que a gente tá querendo ver. E, infelizmente, a gente sabe como é que é a leitura no Brasil. Mas eu tenho fé que um dia as coisas vão melhorar. Inclusive, eu gosto muito de frequentar a biblioteca. Eu não precisaria de frequentar a biblioteca assim tanto, porque eu tenho bons livros em casa e hoje a gente tem acesso a muita coisa online também, né? Mas eu acho que a gente frequentar a biblioteca é uma forma da gente incentivar a cultura. Que pensa assim, nós temos, né, um dinheiro que chega, que vão para diversas áreas, né? Que vai para a saúde, para a educação, para... Se a pessoa vê ali, pô, a biblioteca está praticamente de enfeite, porque quase ninguém usa, é claro que ela não vai ser prioridade na hora de se destinar recursos para ela. Então, às vezes eu mesmo não precisando de pegar livros na biblioteca, eu gosto de ir, de pegar, de tal, como uma forma, né, da gente dar um apoio, né, mostrar que isso é um bem de muita utilidade para todos nós, para toda
a comunidade. E aí, voltando a falar, então, da Lígia. Fabulosa, maravilhosa. Meu primo psicólogo, ainda não falei isso com ele não, que eu vou começar a chamá-lo de meu primo psicanalista. Depois eu explico. Ele que fala muito dela e do Caio Fernando Abreu. O do Caio Fernando Abreu foi o último que eu li antes da Lígia, né? Eu sempre tinha visto referência, eu nunca tinha lido algo inteiro. Tinha lido uma crônica aqui, um conto ali, um pedaço de frase aqui e ali, mas não tinha lido nada inteiro deles. E eu não tenho, aqui em casa eu não tenho nada da Lígia Fagundes Telles, nem do Caio Fernando Abreu. Mas olha que bom ter biblioteca, não? Então encontrei na biblioteca da minha cidade, encontrei esses livros e li. O Caio, eu gostei, talvez até bem mais, por causa da acidez. Eu gosto dessa coisa ácida, meio violenta, meio ferro e fogo. Muito bom. E a paixão dele também por astrologia, tal como eu. A Lígia, eu demorei um pouco a ler esse livro. Não por causa da escrita dela, mostrei alguns textos aqui, né? É maravilhosa, é fenomenal. Mas por causa de incômodos muito pessoais. No início da história, contar sobre um gato que ela tem e tal. E acaba acontecendo um negócio lá com o gato, que eu começo a ficar bolada. Porque eu já começo a falar, irresponsabilidade da pessoa que é dona do bicho e tal, né? O meu lado protetora de animal. Começa meio que a ficar um pouquinho com ranço sempre quando acontece alguma coisa com algum bicho, quando alguém, tipo, não é intencional, mas às vezes, tipo assim, a pessoa vai viajar e esquece, não prioriza o gato, o cachorro, o que quer que seja, né, como algo realmente importante, que precisa de água, que precisa de comida, que precisa de... Bom, eu sei que no início eu fiquei eu travei, eu dei uma travada e eu não consegui prosseguir naquele ritmo de leitura, apesar da escrita ser fabulosa. Mas depois, aos poucos, no meu ritmo, eu fui voltando. Vocês podem perceber que eu sempre gosto muito de fazer a leitura de trechos do livro, de trechos que me chamam a atenção. Porque às vezes quando o escritor é muito foda, você fala assim, fale com as suas palavras o que você achou. Cara, é até um desrespeito eu falar com as minhas palavras, sendo que as palavras do autor estão ali. A obra de arte, a beleza. Por que então eu não vou mostrar toda aquela arquitetura, sabe, toda aquela sinfonia, toda aquela... Aí eu vou explicar com minhas palavras. Fica ridículo explicar com minhas palavras. Nunca vai ficar minimamente decente explicar tal coisa do que ler o texto. Então, alguns textos eu acabo tendo, eu sou obrigada a ler para mostrar. E talvez num desejo desesperado de fazer com que as pessoas conheçam esses textos e elas enxerguem a beleza, enxerguem a perfeição, porque vocês sabem, eu posso contar a mesma história de 1001 maneiras. E o porquê que tal escritor escreveu exatamente daquele jeito ali, sabe? Isso para mim é incrível quando falamos de grandes escritores, e a Lígia era uma grande escritora. Então, eu prefiro muito naquela coisa da paixão pela arte que está ali, por isso eu gosto de fazer as leituras. Mas eu sei que fica um pouco raso, você só fica mostrando aquilo que você gostou, e você não resenhar de verdade, né? Você não falar com suas palavras aquilo que eu achei. Existe ali, em algumas coisas, existe um humor que talvez só quem lê vai perceber o humor, que não é aquele humor escancarado, é aquele humor meio cínico, às vezes, aquele humor meio, sabe, tipo, sabe de uma coisa, é como se ela estivesse piscando pra mim, sabe, tipo assim, como se a gente estivesse em comunicação durante o leitor e a escritora. Como se ela estivesse acontecendo alguma coisa, ela estivesse narrando essa coisa ali, e ela, sem querer, tipo assim, dizer o que tá acontecendo, ela fez assim pra mim. Tipo, vê isso. Como, por exemplo, tem uma cena
em que uma cena, eu pensando cinematograficamente, porque eu pensei essa cena cinematograficamente. Tem uma crônica em que ela vai procurar umas ervas lá com o senhor e tal, e ele começa a falar de ervas para dor de estômago e tal, mas ela, não, eu quero ervas para o amor. Não com essas palavras que ela disse, tá, gente? Mas assim, pra pessoa que ama demais, pra pessoa que ama com aflição, eu quero curar essa aflição de amor. E o homem só dando, assim, remédio pro estômago. E ela falou, não, mas eu não conheço ninguém que tenha dor de estômago. Eu tenho dor de barriga, de vez em quando, de estômago, eu nem sei se eu tenho. Mas deve ter tem as pessoas velhas em casa que deve ter isso, né? E ela falando assim, e o homem indicando, ela querendo tal negócio do amor... E o homem indicando outras coisas, quando ela enfim consegue falar com o homem que ela queria, ele falou que afinal tinha essa erva, era uma erva muito rara e tal. E ele falou, você venha buscar aqui amanhã no dia seguinte, só que no dia seguinte ela estaria de viagem, ou seja, adiantou bosta nenhuma porque ela não conseguiu, foi toda uma crônica para no final das contas ela não conseguir a tal erva. Ou a tal coisa também, o tal conto sobre um marido que durante 5 anos ficou adiando a conversa com a esposa de que, olha, vou me separar. Sempre quando ele ia para conversar com a mulher, vou me separar, estou apaixonado por outra, acontecia alguma coisa, é o filho que não sei o que, é a filha que tá com sarampo, ele, então melhor esperar isso, melhor aquilo, depois ele, melhor esperar o fim do ano, que eu vou ter um aumento, como é que eu vou fazer para sustentar 2 casas, pagar pensão aqui e ter a outra casa. Sempre acontecia alguma coisa, até que um dia, depois de 5 anos ensaiando o que ele queria dizer para a mulher, vamos nos separar, sinto muito, me desculpe e tal, né? Fazendo com você, mas é porque a gente ia ser infeliz porque eu estou realmente apaixonado por outra e tal, e vamos nos separar. A mulher tá ali tentando acender qualquer coisa com fósforo meio úmido e não consegue acender o negócio com o fósforo meio úmido, e ele fala, enfim, ele põe tudo pra fora e ele fala isso com a mulher. E aí quando ele fala essa mulher, você tá me ouvindo? Eu falei contigo que eu estou apaixonado por outra. E a mulher falou mesmo assim, olha, quando você for no mercado, você traga o fósforo pra mim, mas tem que ser era qual marca? Esqueci, marca Olho, acho que essa daqui é barbante, é péssima essa marca. E traga também café, e traga pão, que não sei o que, falou as coisas com ele. E para que essa palhaçada, tá velho demais pra essa palhaçada de ficar inventando agora a história que tipo assim, você não tem mais idade de ficar inventando esse tipo de história. E o que o homem fez? Obedeceu, foi lá comprar o café, comprar o pão, comprar o tal do fósforo que a mulher queria e tal. Mas, tipo assim, ignorou totalmente. Então são cenas assim que a gente vai imaginando assim uns personagens meio apáticos em meio a outros talvez meio eufóricos, e toda essa combinação. E como eu falei, o título, A Disciplina do Amor, me lembrou totalmente aquele filme do Richard Gere, que é um dos filmes mais tristes pra mim. Mas depois tem um outro, A Disciplina do Amor 2, que eu resolvi não achei ele tão coisa, mas resumindo, me pareceu muito mais uma história de posse do que propriamente de amor. Sobre, né, um casal, né, que se encontrava inicialmente uma vez por semana, depois, não, mas por que eu vou te ver só uma vez por semana? Aí começa a ver 2 vezes por semana, depois começa a ver todos os dias e tal. Aí depois decide se casar. Então, quando eles estão juntos todos os dias, tipo assim, meio que perdeu a graça, perdeu o fogo do negócio. E aí já tinham comprado coisa, dividiram, cada um se fica com isso aqui, você fica com isso aqui, a mulher volta lá pro lugar onde ela tava. E aí quando ela volta pro lugar que ela tava, o homem sente ciúme e ele volta a se encontrar com ela e ela volta a ficar com ele, mas aí fica aquela coisa meio que assim, só uma vez por semana como era inicialmente. Diz, não, por enquanto, até eu ajeitar tal coisa assim, pra eu poder voltar a te ver mais vezes por semana, etc. Eu não sei se o sentido disso era verdadeiro, ou dizer que o homem estava enrolando ela e tipo assim, a gente funcionava muito melhor quando era só uma vez por semana do que quando a gente começou a ficar grudado direto sempre. Mas de todo modo, pra mim me pareceu muito
que era um homem mandando em tudo. Ela estava com ele toda vez que ele queria. Era ele que determinava quantas vezes na semana que ele queria estar com ela. Tudo girava sempre muito em torno do desejo dele, da vontade dele. E ela apenas tinha um papel muito passivo nessa história, muito coadjuvante, né? Nessa história. E a Lígia Fagundes Telles, ela era muito feminista, teve uma grande importância, né, para o feminismo no Brasil. Eu pretendo depois ler outros livros dela, inclusive me aprofundar nessa questão dela enquanto autora e também enquanto feminista. A Lígia faleceu, segundo depois eu ouvi, há pouquíssimo tempo, né? Mas de causas naturais, com 103 anos, que maravilha. E é isso, gostei de ler, pretendo ler mais vezes, mas não vai ser agora porque eu estou com outras coisas na lista para ler muito em breve. Outra coisa que eu queria comentar sobre um trecho que eu li, né, que parte machista do negócio, sobre a relação de homens com mulheres inteligentes, que pode ser ainda uma questão muito atual. Eu teria muitas coisas para falar sobre isso, mas não sei se é válido. Será que a gente quer conversar sobre isso? Será que a gente quer conversar? Será que vale a pena conversar sobre isso? Ou será que vale a pena a gente ignorar? E talvez nos concentrar naqueles que não se encaixam nesse perfil ruim. Ok, são muito poucos, mas tentar se encaixar neles, porque talvez seja muito cansativo ter que ficar falando sempre desses mesmos perfis. Depois vocês me digam se a gente quer conversar sobre isso, se é válido conversar sobre isso em 2025 ou não. Que eu quero saber de você, se você chegou aqui neste canal, se você é artesã ou artesão, se você já tem essa carteirinha ou se pretende fazer, se você é artesã ou artesão, qual é o tipo de artesanato que você faz, qual o tipo de arte que você faz. O tema também foi muito a Lígia Fagundes Telles, então eu quero saber se você já leu algum da Lígia Fagundes Telles, algum ou outros, e qual é o seu favorito. E é isso, nós ficamos por aqui, nos encontramos no próximo vlog. Estou publicando também nos shorts. Não vou fazer isso sempre, mas eu vou tentar ir publicando nos shorts, tipo assim, um resuminho do próximo vlog. Sempre que for possível, eu publico também nos shorts mais cedo um resuminho daquilo que vai vir no próximo vlog às 19 horas. Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima.